Paz a todos, que Deus abençoe. Vamos dar início então a mais um culto online, a mais uma live de oração, amém? A um dia qual Deus nos proporcionou com saúde, com bênçãos, com força para ter chegado até aqui. Seja bem-vindo, vai entrando nessa live, vai compartilhando com aquelas pessoas que você deseja, qual volte aos caminhos do Senhor, aquelas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Vai compartilhando, vai orando, vai pedindo a Deus que o Senhor Ele venha nessa noite trabalhar nas nossas vidas, para que o Senhor nessa noite Ele venha nos sustentar por mais um dia, por mais uma noite, que o Senhor Ele venha trabalhar através dessa live na minha vida, na tua vida. Que Deus venha falar com você nessa noite, amém? Aleluia, vamos dar um tempo para os irmãos estarem entrando. Que você seja bem-vindo, que essa live venha falar com você, que venha te tocar o teu coração. Que o Senhor nessa noite Ele possa nos ensinar, nos restaurar, restituir as nossas forças, aumentar a nossa fé, amém? Aleluia. Vamos dar um tempinho para os irmãos estarem entrando na nossa live. Neste tempinho vai pegando a sua Bíblia, vai pegando o seu manual de vida, a sua palavra, amém? O Senhor nessa noite vai falar comigo, vai falar com você. Eu creio que nessa noite o Senhor Ele vai restaurar as nossas forças, restaurar o nosso ânimo, que o Senhor vai entrar no meu lar, no seu lar, na minha vida, na tua vida. Que grandes coisas o Senhor vai fazer por esses dias. Amém? Aleluia. Vamos dar início então. Vamos estar orando para começar essa live, né? Vamos dar liberdade ao Senhor mais uma noite. Vamos deixar que o Senhor Ele entre por total no nosso coração. Porque, amados, algo que acontece se eu não sou curada, se eu ainda tenho feridas, eu não posso ajudar a curar as tuas feridas. Se eu ainda tenho algo no meu coração que me impede de chegar até Deus, que me impede de ter um relacionamento profundo com o Senhor, eu não posso te ajudar a ter um relacionamento profundo com o Senhor. Paz do Pastor Júnior, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos estar juntos, unidos nessa noite em oração. Vamos unir a minha fé com a sua, para que os céus nessa noite se abram, para que a presença de Deus, para que nós venhamos chamar a atenção do Senhor nessa noite, para que o Senhor Ele venha inclinar os seus olhos para cá, para a terra, e me enxergar e te enxergar e dizer: esses são os meus filhos amados, esses são os meus verdadeiros adoradores, que me adoram em meio à alegria, que me adoram em meio à tristeza, que me adoram em meio à bonança, que me adoram em meio à dificuldade. Esses são os meus filhos. Que o Senhor Ele possa olhar nessa noite para mim e para você e ter a certeza de que eu e você somos verdadeiros adoradores, que adorarão a todo tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para estar orando nessa noite, agradecendo ao Senhor, pedindo a presença de Deus nessa live, que é isso que importa, é somente a presença de Deus, não é a presença do homem, mas sim a de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos essa noite, primeiramente nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a tua presença seja real nesta live. Não nesse celular, não nessa internet, mas sim aqui no meu lar, sim no lar dos meus irmãos ao qual estão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença seja tocável, apalpável nessa noite. Que nós possamos te sentir, que nós possamos te abraçar nessa noite, que o teu cheiro nós viemos sentir. Senhor, em nome de Jesus,
Se há algum dos meus irmãos que precisam do teu abraço, Senhor, nessa noite, que assim seja feita, que o Senhor venha mandar os teus anjos, Senhor, nos abraçar, nos fazer carinho, Senhor, como um pai que faz carinho num filho. Muitos de nós, muitas vezes, estamos tristes, abatidos. Então, nessa noite, dê liberdade ao Espírito Santo. Deixe-se, permita que o Senhor, Ele venha te tocar, que o Senhor, Ele venha falar contigo nessa noite, que o Senhor, Ele possa ter liberdade de te tocar nessa noite, que o Senhor, Ele tenha liberdade de entrar no teu coração e fazer a verdadeira obra. Porque, amados, nem que se Jesus descer aqui na terra neste momento e quiser falar uma palavra para mim e para você, Ele não vai conseguir se eu e você estivermos resistindo à presença de Deus. Se eu e você ainda estivermos com mágoas, com machucaduras no peito, a qual não damos entrada para o Senhor. Paz do Senhor a irmã Marcelete, que Deus abençoe, ao Pedro, que essa palavra possa falar com você, amém? Paz a todos, que Deus abençoe. Irmãos, então, como nós havíamos falado, abra o seu coração nessa noite, sabe? Deixa a palavra entrar dentro de você, deixa a presença de Deus inundar o teu coração, deixa você se sentir nessa noite. Talvez você diga, pastora, mas é uma live, né? Eu não tô enxergando, eu não tô tocando nos pastores, eu não tô recebendo oração com a mão na minha cabeça, com a mão na minha enfermidade, mas Deus está na sua casa, Deus está aí com você. Então receba nessa noite a presença de Deus, que a cura vai ser liberada sim, não precisa ter um pastor aí no seu lar, basta a presença de Deus ser real no seu lar, que a cura, que a libertação, que as bênçãos de Deus vão sim ser derramadas sobre você. Paz do Senhor a Maikele, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa falar contigo nessa noite, amém? Então, amados, eu convido você a abrir a palavra de Deus. Bora abrir nossa alma, porque sem isso nós não somos nada, nada nesse mundo. Sem isso nós não temos defesa. Sem isso nós não somos alimentados. Sem ler a palavra nós não somos alimentados. É como jantar, tomar café, jantar, almoçar, tomar café da tarde. Nós precisamos alimentar além da nossa carne e nosso espírito. Então vamos para a palavra de Deus, amém? Abra comigo em Salmos 46. No livro de Salmos, capítulo 46, versículo do 1 ao 5. Amém? Eu vou dar um tempinho para você abrir a palavra de Deus, para nós juntos estarmos olhando, manuseando a arma mais poderosa que nós temos o privilégio de ter, que é a palavra de Deus, que é um manual de vida, um manual de instruções, para que eu e você venhamos chegar até ao nosso alvo, a nossa salvação. Amém? Vamos lá, então. Vamos abrir, então, no livro de Salmos, tá? Capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas, ao Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O que essa palavra nos diz? Estudando, lendo a palavra, vendo vídeos, né? Buscando de Deus, eu entendi que eu e você, nós podemos buscar do homem ajuda e todos podem nos negar. Todos. Mas somente um nós podemos ter a certeza de que estará com os braços abertos, nos esperando para nos acalmar, para nos ajudar. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que há tempos difíceis,
Não apenas por causa do coronavírus, não. Há problemas de saúde, há problemas financeiros, há assim. E talvez você me pergunte, professora Nathalie, por que isso, né? Eu sou pastor, eu sou pregador, e mesmo assim eu ainda tenho problemas. Eu vou no culto, é terça, é quinta, é domingo, é toda semana eu tô na igreja. E como assim, professora Nathalie, que eu tenho problemas ainda? Como que eu tenho problemas de saúde? Como que eu tenho problemas financeiros? Eu quero te dizer que você está com Jesus, você seguir a Jesus, não anula você da vida. A vida te traz problemas. A vida nos traz problemas. E estar com Jesus, seguir a Jesus, não significa que os problemas irão sumir, não significa que da noite para o dia você terá uma vida perfeita. E hoje eu me perguntava, e eu te pergunto neste momento, que graça teria ter uma vida perfeita? Eu vi um vídeo ao qual um pastor dizia que ele mesmo, ele foi no monte e ele viu ali aquela árvore, ele tirou uma foto, tem um vídeo no YouTube se você quiser ver, de uma árvore gigante que nasceu no meio de duas rochas, de duas pedras. Ela nasceu ali. Ela teve frutos, ela teve folhas, ela teve galhos, ela estava ali. No meio de duas rochas. Aquela árvore nasceu no meio de duas rochas. E naquele lugar onde ele estava, naquele monte, tinha muitas árvores. Muitas. Era, árvore para tudo que é lado. E qual árvore chamou a atenção dele? Aquela que nasceu no meio de duas rochas. Por quê? Porque ela era uma árvore diferente. Ao ver aquela árvore no meio de duas rochas, ele teve a certeza de que aquela árvore foi muito mais difícil para ela nascer, crescer, gerar frutos naquele lugar do que as outras, que estavam em cima da grama, que estavam ao ar livre. Foi muito mais difícil. O que eu quero dizer para você? Eu não quero que você entenda que você vai ser mais visto, que você vai ser mais elogiado. Não é isso. Mas eu e você, aos olhos de Deus, vamos ser mais apreciados. Ele vai ter gozo de olhar para mim e para você. Porque ele vai dizer, esse meu filho nasceu e gerou frutos no meio de rochas. Sabe por quê? Porque é no meio do problema, é no meio da enfermidade que eu e você nos mostramos fortes. Quando está tudo bem, nós não mostramos a nossa braveza, nós não mostramos a nossa força de lutar, a nossa força de vencer. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando você tem um problema, que você tem que lutar pelaquilo, você tem que lutar para passar por aquilo, você nasce como uma árvore no meio de duas rochas e no meio do monte, onde há milhares e milhares de árvores, você será visto por alguém, e esse alguém é Cristo, que talvez como aquele pastor que tirou foto daquela árvore, estará tirando foto de você. Você precisa ser forte, amados. Estar com Jesus não é ter uma vida maravilhosa, não é ter uma vida perfeita. E se a minha vida, se a sua vida fosse perfeita, nós não iríamos precisar lutar. Nós não íamos mostrar para nós mesmos o tamanho da nossa braveza, o tamanho da nossa coragem, da nossa força de passar pelas dificuldades. O Senhor nessa noite, Ele quer que eu e você entendamos que os problemas, Ele quer apenas nos fortalecer, Ele quer apenas nos destacar uma árvore no meio de milhares em cima do monte. Entenda, nessa noite nós precisamos aprender a viver a vida. Quando seguimos a Cristo, isso é normal, uma pessoa entrar para uma igreja, começar a seguir a Cristo e achar que a vida vai mudar da noite para o dia. As nossas vidas, seguir a Jesus não nos anula dos problemas, não nos anula das dificuldades, não. Apenas nos fortalece, nos dá ânimo, fortalece a nossa fé para que nós venhamos conseguir passar por tudo aquilo. E mesmo assim dar frutos, gerar frutos como aquela árvore. Você já parou para pensar? Aquela árvore era o mesmo fruto dela? Eram os mesmos frutos das outras árvores, das milhares de árvores que estavam naquele monte. Só que aquele fruto tinha um gostinho diferente.
Aquele fruto tinha um gostinho de vitória, diferente das outras árvores que apenas nasceram, cresceram, tiveram ali a sua água facilmente, deram o seu fruto, colheram de si os seus frutos, caíram-se as folhas e voltaram-se as folhas. Essa árvore foi mais difícil a água entrar no meio das rochas para que ela pudesse crescer. Essa árvore, o fruto dela tinha um gostinho diferente, tinha um gostinho de vitória. Porque se não tivesse dificuldade em ela crescer no meio daquelas duas rochas, não teria vitória, ela apenas seria uma árvore de frutos. Então, nessa noite, meu amado, o que eu quero te dizer é que você não seja apenas uma árvore de frutos. Seja uma árvore que nasce no meio das rochas. Seja uma árvore que tem dificuldade de receber água, que tem dificuldade de receber adubo, porque são essas árvores que um pastor vai subir no monte e vai tirar foto. É essa árvore que será prestigiada. É essa árvore que Deus vai enxergar como um fruto com um sabor diferente, com um fruto com um sabor de vitória. Não seja apenas um irmão, não seja apenas um pastor, não seja apenas um levita, seja uma árvore que nasce no meio de rocha e que além disso e com tudo isso tem um fruto diferente. Amados, o Senhor nessa noite, Ele quer nos ensinar que seguir a Ele não vai nos anular dos problemas, não vai nos anular do dia mal, não vai nos anular da dificuldade, da tristeza. Muitas vezes ficamos tristes, choramos e isso Deus não vai nos anular. Seguir a Jesus não vai nos anular da vida. Seguir a Jesus irá nos ensinar a viver a vida. E eu não estou dizendo aqui que você precisa ser uma rocha forte, que mesmo em meio à dor, você precisa prosseguir, você precisa continuar cantando, você precisa continuar pregando. Eu estou dizendo aqui que com Jesus você tem a cura daquela ferida. Quando você está ferido, você tem Jesus que é o remédio. E daí você coloca o remédio, depois daquilo tudo é sarado, tudo é renovado, sabe? Jesus não vai te anular dos problemas da vida, porque se Jesus fosse anular nós dos problemas da vida, o próprio Jesus não teria passado por tudo que passou. E talvez você me diga, mas pastor, ele era Jesus. Paz o Senhor ao Toledo, irmão Toledo, que Deus abençoe, que Deus possa falar com você nessa noite, com essa palavra, amém? O próprio Jesus passou fome no deserto, o próprio Jesus passou sede no deserto, o próprio Jesus foi cuspido, foi pisoteado, foi colocado numa cruz. Por que que para mim e para você, que já ganhamos um grande presente que foi Jesus ir para uma cruz, se dá por mim e por você, ainda nós queremos uma vida perfeita? Não queira, meu amado, uma vida perfeita. E assim como eu acredito e creio que o Senhor está falando contigo nessa noite, Ele falou comigo. Não queira uma vida perfeita. Árvores que têm uma vida perfeita, que recebem um adubo no tempo certo, que recebem uma água de bonança no tempo certo, elas não se destacam como aquela árvore que nasce no meio da rocha, no meio da dificuldade. Muitos de nós dizemos, Deus só dá o fardo que nós podemos carregar. Amados, o que é para mim, eu vou carregar. O que é para você, você vai carregar. E não adianta querer que o meu irmão carregue por mim. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos diferentes. Nós temos níveis diferentes. Nós temos forças diferentes. E as dificuldades que eu preciso passar para que meu fruto lá no final, quando eu, a árvore pastora Nathalie, tiver crescido, nascido, sendo podada e meu fruto tiver dado, terá o sabor de vitória. Se nós recebermos, amado, tudo de mão beijada, se não tiver dificuldade, se não tiver enfermidade, para que muitas vezes nós venhamos nos ajoelhar e orar e buscar,
Muitas vezes, talvez, nós nem oramos pela vida do irmão. Nós só vamos orar quando há uma enfermidade. Então, nós temos que entender que o ruim não é tão ruim. O ruim não é tão ruim. Porque se nos aproxima de Deus, é algo bom. É algo bom. O que não pode acontecer, o que nós não podemos deixar acontecer. Aquela árvore, ela podia ter dito assim: não, eu não quero nascer no meio da rocha. Eu vou desviar, eu vou passar por baixo a minha raiz da rocha e vou subir pelo outro lado. Eu vou crescer, mas não no meio das rochas. Ela podia ter feito essa escolha, ter colocado a raiz dela para onde tinha mais luz e ter crescido fora das rochas. Mas não, ela foi forte, ela foi corajosa e ela disse: se Deus me colocou no meio dessas rochas, é por aqui que eu vou crescer, é por aqui que Ele vai me sustentar com a sua água, é por aqui que Ele vai me adubar. Ela decidiu. Eu e você temos essa decisão nas nossas mãos, de desviar da rocha ou nascer, crescer e receber adubo e dar frutos com gosto de vitória no meio delas. Essa escolha é minha, essa escolha é sua. Eu não posso escolher por você e você não pode escolher por mim. Precisamos ser árvores com gosto de vitória. Precisamos, mesmo que no seu lugar onde Deus te colocou nessa noite, onde você se encontra nessa noite. Talvez você se encontre com uma enfermidade, talvez você se encontre com um câncer, com uma doença a qual o homem diz que não tem cura. Talvez você se encontre assim num mundo agora de desilusão, num mundo onde há uma guerra dentro de você. Sabe? Talvez você se encontre hoje neste lugar, mas eu quero te dizer, essas são as suas rochas. Você precisa nascer, crescer, ser adubado e dar fruto com gosto de vitória no meio dessas rochas. Você não pode desviar o caminho de onde Deus te colocou. E como eu já havia falado, o Senhor, Ele não é porque você segue a Jesus, não é porque eu sigo a Jesus, que nós vamos ser livres totalmente da enfermidade, que nós vamos ser livres totalmente de dificuldade. Não é, amados. Nós somos homens de carne e osso. Não há como ter uma vida perfeita. Sabe quem é que oferece vida perfeita? Uma vida onde não tem problemas, uma vida saudável, uma vida 100% boa. Então você me diga, pastora, você tá louca, não existe vida 100% boa. Satanás oferece, amados. Satanás oferece. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sempre vai ter uma solução para te guiar por um caminho para que você saia do meio da rocha, que é onde Deus quer que você esteja, no meio das duas rochas. Satanás, ele sempre vai te dar um caminho diferente para que você saia dali do lugar de onde Deus quer que você permaneça, para que você saia dali do lugar de onde Deus quer que você continue a crescer, que você continue a prosseguir. Quer ver? Perdi meu emprego, pastora. E agora? O que um pastor geralmente fala para um irmão que me diz isso? Além de ajudar como pode. Irmão, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos jejuar para ver o que Deus quer com isso. Para ver o que Deus quer que você aprenda ou algo que Deus quer te dar melhor. Mas aí, Satanás vem e diz assim na mente do irmão: ah, mas você pode vender droga. É fácil adquirir um dinheiro rápido. É muito mais fácil do que ficar trabalhando, suando a camisa. Você adquire as coisas mais rápido, você pode vender. Sabe por quê? Deus colocou o irmão no meio daquelas duas rochas de perder o emprego porque queria fortalecer a fé do irmão. Porque havia logo ali na frente um emprego melhor para o irmão. E o irmão desviou do meio das duas rochas e foi fazer exatamente o que Satanás queria. Você viu como sempre tem um caminho que Satanás coloca? E talvez você me pergunte: pastora, mas e daí? Como que Deus permite Satanás colocar esses caminhos? Como que Deus permite eu aceitar esses caminhos?
que desviam das minhas rochas. Deus permite, amado, porque você é livre. Deus permite porque eu sou livre. E a única pessoa que colherá as consequências dos meus erros, dos meus acertos, sou eu. A única pessoa que vai colher as consequências dos erros e do seu acerto é você. Deus nos fez livres. Você é livre. Você é livre para escolher nascer e crescer no meio da rocha ou apenas desviar o caminho. Amém? Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Jó. Aleluia. Que nessa noite o Senhor, Ele possa falar contigo, amado. De verdade. Como Ele falou comigo. Sabemos que estamos em tempos difíceis e não é só apenas por causa do coronavírus. Hoje em dia nós falamos só do coronavírus. Liga a televisão, coronavírus. Liga o rádio, coronavírus. Sai na rua, coronavírus. Vai trabalhar, coronavírus. É coronavírus para todos os lados. Mas ainda existem outros problemas. Existem ainda depressão. Existem ainda pessoas que se matam, que se jogam numa ponte por apenas muitas vezes não ter um abraço, não ter um aperto de mão, não ter um aconselhamento. Existem esses problemas ainda. Existem ainda pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo de câncer, porque muitas estão esperando eu e você ir no hospital para orar, para liberar a cura sobre a vida delas. Ainda existem pessoas esperando por mim, por você. E não é apenas só por causa do coronavírus. Amém? No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, preste atenção, outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Nós conhecemos a história de Jó. Se você não conhece, eu vou resumir. Jó era um homem muito temente a Deus, muito fiel a Deus. E um dia Satanás foi assim, desafiando Deus. Eu desafio porque eu acredito que se eu tirar tudo que ele tem, ele não vai continuar te seguindo, né? E Deus, sabendo que Jó era um homem fiel, um homem temente a ele, disse: então tá, tira, só não toca na vida dele. O resto você pode tirar tudo, mas não toca na vida dele. E assim Satanás fez, para resumir a história. E Jó perdeu tudo, perdeu o gado, perdeu tudo que ele tinha. Jó ficou doente. Então ficou só com uma mulher endemoniada que ainda queria que ele negasse ao Deus que ele servia, pois tudo aquilo havia acontecido, como hoje nos nossos dias acontecem, né? Muitas vezes estamos passando por problemas, por dificuldades, e ao invés de termos pessoas que nos impulsionam a buscar mais de Deus, a erguer nossa cabeça, a seguir em frente, nos colocam para baixo, nos diminui, nos afastam de Deus. Assim acontece conosco, assim como aconteceu com Jó. E nesse versículo você pode ver que o Senhor, ele diz que Deus deu em dobro a Jó tudo que ele havia perdido. Deus restituiu em dobro, em dobro. Então nessa noite eu quero te dizer que se você tem perdido algo ao nascer no meio de suas rochas, como aquela árvore, eu acredito que para ela, como foi muito difícil nascer no meio de duas rochas, quando ela foi crescendo, os galhos foram quebrados, né? Porque pegavam nas rochas, quebrava, ela perdeu folhas. Talvez ela perdeu frutos que recém tinham nascido. Ela perdeu naquele nascimento, naquele crescimento dela do meio das rochas. Ela foi perdendo coisas. Ela perdeu galhos, mas ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a esperança de que ia chegar. Ela não perdeu a esperança de que mesmo perdendo frutos, mesmo perdendo galhos, mesmo não sendo adubada como deveria, mesmo não tendo água como deveria, como o suficiente, ela creu na palavra que ela tinha sobre ela.
que o Senhor a colocou no meio daquelas duas rochas, ali era para ela ter nascido, ali era para ela ter crescido e ali era para ela ter dado frutos com gosto de vitória. Nessa noite, meu amado, como Jó, eu quero declarar sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a tua vida. Que nessa noite o Senhor, Ele venha me dar força, Ele venha te dar força, que Ele venha nos dar resistência, que Ele venha sim aumentar a nossa fé. Mas que acima de tudo, nós venhamos como essa árvore e como Jó. Jó ganhou em dobro tudo que perdeu. Você sabe por que Jó ganhou em dobro tudo que perdeu? Abra a palavra de Deus comigo em Gálatas 6:9. Amém? Vai dando glória aí, exaltando o nome do Senhor no seu lar. Você não está no culto, mas você ainda é livre. Livre para adorar. Livre para exaltar o nome do Senhor. Perdi meu esboço aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Jó, ele não se deixou abater. Jó chorou, será? Será que você acha que Jó chorou? Jó chorou. Jó se entristeceu. Mas Jó não perdeu a fé. Jó manteve a sua fé. E foi por se manter firme. Se manter firme que ele chegou até o fim. Seja firme, se mantenha firme. Não perca a sua fé. Deus vai te honrar, no tempo certo o Senhor vai me honrar, no tempo certo o Senhor vai te honrar. Sabe qual é o problema de nós, filhos de Deus? Que nós queremos ser árvores plantadas hoje e entre hoje e amanhã nós venhamos crescer, nós venhamos ser adubados e nós venhamos dar fruto com gosto de vitória. Amados, isso não existe. Não existe. Como Jó, não foi do dia para a noite que ele perdeu tudo. Não foi para ele, foi um sofrido. Chegar até o dobro, ganhar tudo em dobro, ser restituído em dobro, foi muito sofrido. Foi muito doído, muito doloroso. E talvez você se encontre nessa noite doído, abatido, dolorido, triste, pensativo, com sua mente com 1 milhão de coisas passando, mas eu quero te dizer, há só um caminho, há só um caminho, e se você escolher o caminho onde você está, se você trilhar o caminho onde Deus te colocou, que é o caminho onde Deus quer que você esteja, no meio das rochas, o Senhor vai te honrar, o Senhor, Ele vai te honrar. Paz do Senhor, Aninha, que Deus abençoe, que o Senhor venha falar contigo nessa noite através dessa palavra, amém? Nessa noite, amados, se nós prosseguirmos no meio das nossas rochas, no meio dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, hoje em dia são muitas coisas na minha mente, na sua mente. O dia é muito corrido, são tantas coisas para fazer, são muitas coisas para assimilar, são muitas coisas para decidir. Mas se eu e se você, Deus abençoe a Raíssa Pires, que Deus abençoe a sua vida, amém? Se eu e você colocar o Senhor à frente de tudo, tudo será resolvido no tempo certo, tudo será resolvido. O problema é que eu e você desviamos do caminho das rochas para ter um processo acelerado. Nós queremos acelerar os processos, então, para acelerar o meu crescimento, para chegar até o meu fruto, eu vou desviar dessa rocha. E vou nascer, e vou crescer, e vou ter frutos por fora dessa rocha. Sabe um problema? Outro que nós temos como seres humanos, nós nos comparamos muito. O meu irmão, ele tem frutos com sabor. E eu vejo o meu irmão ter frutos com sabor. E eu acho lindo. E eu quero ter frutos. Afinal, eu sou uma árvore e eu preciso ter frutos. E o problema é essa comparação. Nós vemos o nosso irmão com frutos já na árvore. E daí o que nós queremos fazer? Acelerar o nosso processo para que nós também tenhamos frutos nas nossas árvores. É esse o problema.
Porque o seu fruto, se você não tivesse acelerado o processo, se eu não tivesse acelerado o processo, teria um fruto com gosto diferente, com sabor diferente, com sabor de vitória. O nosso irmão, ele tem um fruto com gosto de fruto. Você, se tivesse permanecido, você se permanecer, se crescer, ser adubado com dificuldade, ser forjado no meio daquelas rochas, você vai ter um fruto com gosto diferente. O seu fruto vai ter sabor de vitória. Sabe quando a gente passa por alguma dificuldade e dá aquele suspiro assim, passou, eu venci, eu fui forte, eu fui corajosa, eu venci. É assim que Deus quer que eu e você prossiga, vencendo as nossas dificuldades. Que Deus abençoe ao Murilo, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa falar contigo nessa noite, amém? O Senhor, Ele quer que nessa noite eu e você aprenda a ser árvores, mas árvores com frutos com sabor diferente. As nossas árvores nós não podemos estar, porque eu creio que eu e você temos as nossas vidas firmadas na rocha que é Cristo. Então, se um pastor for orar na sua rocha qual você está, você não pode, meu irmão, passar despercebido. Você não pode passar despercebido como qualquer árvore, como uma árvore qualquer. Você tem que chamar a atenção de Deus e que o Senhor venha te olhar e venha dizer, sim, esse é meu filho, como ele disse para Jó. Esse é meu filho corajoso, esse é meu filho fiel. Porque ele nasceu no meio da dificuldade, ele cresceu no meio da dificuldade, ele deu frutos com sabor diferente, ele deu frutos com sabor de vitória. É muito lindo cantar a canção, a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Só que para chegar até essa vitória, para chegar até teu fruto, você terá que escalar, você terá que lutar no meio daquelas rochas. Você terá que depender de Deus, porque aquela árvore ela não produzia água sozinha. Ela dependia da chuva que Deus mandava para que ela crescesse no meio daquela rocha. Ela dependia do adubo que aquela terra produzia para que ela pudesse crescer. Ela dependia de Deus. Então, nessa noite, dependa de Deus como aquela árvore. Seja totalmente dependente de Deus. E eu não estou aqui dizendo que eu e você somos super-homens, super-mulheres maravilhas, não. Eu estou dizendo que eu e você somos filhos de Deus. E que nós podemos sim chorar. Chega. Hoje eu escutava uma pregação que dizia isso e eu concordo plenamente. Chega de dizer que cristão não pode chorar. Chega de dizer que cristão não pode se entristecer. Chega desse tabu. Chega de que cristão é um super-herói. Tem que aguentar tudo no osso do peito, que nem diz meu pai. Chega. Cristão chora sim. Cristão sofre sim. Cristão passa dificuldade sim. Só que a diferença de um cristão para um não cristão é que o cristão permanece com a sua fé intacta. O cristão tem seu dia mau, o cristão tem seu dia de pensar. Tem seu dia de pensar. Nós precisamos começar a respeitar o nosso tempo. Nós precisamos começar a respeitar a nossa saúde física. Nós precisamos começar a respeitar. A partir do momento que nós começamos a respeitar, acima de tudo, colocando em primeiro lugar o Senhor, colocando em primeiro lugar Deus, tudo vai dar certo. Você vai ser gerado como uma árvore sadia no meio de duas rochas. Talvez hoje pessoas te olhem e digam, poxa, isso aí não vai ser nada. Esse daí vai dar ruim. Olha o estado que tá. Eu não aposto as minhas fichas no fulano. Eu não aposto as minhas fichas no ciclano, sabe por quê? Porque pessoas para te apontar o dedo, para te acusar, tem muitas. Agora, pessoas para te dar uma mão, te levantar e dizer, vem comigo. Com a pouca força que eu tenho, com a fé que ainda me resta, como Jó, eu te carrego nos meus ombros. Ande com pessoas que te carreguem nos ombros delas. E que quando elas precisem, você carregue elas nos seus ombros.
Ande com pessoas perseverantes. Ande com pessoas que nascem, crescem, frutificam no meio de rochas. Ande com essas pessoas, porque são essas pessoas que vão te inspirar a permanecer, a ser forte, a continuar. Se você andar com pessoas fracas, que querem desviar do caminho das rochas para alcançar o seu objetivo mais rápido, você não vai nascer, ser gerado, crescer e ter frutos onde Deus quer que você dê frutos. Você vai desviar do caminho, você pode até ter um fruto. Se você desviar, for por outro lugar, talvez você nasça como uma árvore mais rápido. Porque você vai pegar mais sol, você vai ter mais água, você vai ter mais adubo. Talvez você nasça mais rápido do que aquela árvore que está no meio das rochas. Só que quando o pastor, como aquele homem que tirou a foto dessa árvore, subir nesse monte para orar, para buscar de Deus, você vai ser apenas uma árvore, como qualquer outra. Ele não vai ter a dificuldade de tirar sua câmera do bolso, de abrir o fecho do bolso, para poder tirar a câmera para tirar a foto de árvore com fruto. Agora, se você perseverar, se você continuar, se você andar com pessoas fortes que nascem no meio da rocha, que estão no meio do problema, em meio da dificuldade, em meio da dificuldade, em meio da enfermidade, estão chorando sim, estão enfraquecendo sim, mas ainda permanecem com a sua fé, ainda crê que um dia serão curadas, ainda crê que um dia serão restauradas em dobro. Quando o bom pastor subir ao monte para orar, ele vai ter o prazer. Ele vai ter o prazer de tirar aquela câmera do bolso. Embora você esteja quilômetros e quilômetros de distância, ele vai ter o prazer de caminhar a pé. Talvez cansado, talvez com fome, com sede. Ele vai ter mesmo assim a perseverança de chegar até você, a árvore dada no meio de rocha, para tirar a foto. Por quê? Você nasceu em meio à dificuldade. Amado, entenda uma coisa. Se eu e você temos dificuldades, nem é o fato de podermos carregar os fardos que a vida nos traz. Nós precisamos aprender a viver a vida da maneira correta. Precisamos. Nós temos que entender que não são todos os dias de glória, não são todos os dias de felicidade, não são todos os dias de bonança. Nós temos que aprender que seguir a Jesus não é ter uma vida 100% boa. Seguir a Jesus não nos anula das consequências da vida. Talvez muitas vezes as coisas ruins que acontecem conosco, me arrisco a dizer que talvez não, todas as vezes que acontecem coisas ruins conosco, são consequências de algo que a gente cometeu, de algo que a gente fez. A árvore que nós plantamos. Você colhe aquilo que você semeia. Você não pode semear uva e querer colher figo. Você não pode semear o mal e querer colher o bem. Assim como se você semear o bem, você não vai colher o mal. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, então tá se contradizendo aí. Porque como que acabou de me dizer que seguir a Jesus mesmo assim vai ter problema, vai ter dificuldade? E se eu só semeio bem, como é que acontece isso comigo? Os problemas da vida não vão ser anulados. Nós precisamos aprender a viver a vida com Jesus. É ter uma vida com Jesus. Porque quando somos árvores firmadas na rocha, nascemos no meio da rocha e sabemos como desviar para, no meio daquelas rochas, encontrar a luz, encontrar o sol, nós conseguimos vencer. E a culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus. Então, amado, nessa noite, seja como uma árvore que dá fruto com gosto de vitória. Não seja apenas uma árvore que dá fruta. Que as pessoas possam olhar para você e não te achar um super-homem, uma super-mulher, mas te achar uma árvore que dá fruto com gosto de vitória. Que possam olhar para você e dizer sim,
Nossa, que filho de Deus, que filha de Deus, corajoso, corajosa. Chora, chora sim, reclama muitas vezes, mas não perdeu a fé. Aquela árvore, ela não perdeu a insistência, ela não perdeu a coragem, ela não perdeu a fé de nascer por onde Deus havia mandado ela nascer. Não vamos mais desviar os nossos caminhos, não vamos mais acelerar os nossos processos. Descansar em Deus é difícil? É difícil sim, mas quando o fruto vem com um gosto de vitória, com um gosto diferente, você vai ver que valeu a pena. Novamente eu gostaria de ler esse versículo, é de Gálatas 6:9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que esse versículo nos diz? Gálatas 6:9. O que nos diz? Se você permanecer firme, se você continuar lutando, buscando, mesmo em meio à dificuldade, você vai colher. Só que muitas vezes Deus tá ali com a sua plantação pronta para você colher. E você desiste, você desfalece, você se entristece e acaba não colhendo aquilo que o Senhor tem para te dar. Eu me entristeço, eu me desfaleço e acabo perdendo tudo aquilo que o Senhor, os frutos que o Senhor estava prontinho para dar nas minhas mãos. Eu acabo perdendo por desfalecer. E esse versículo nos deixa claro isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Ah, pastora, mas eu faço bem e só recebo lá pedrada, só recebo. Não se canse de fazer o bem, porque o tempo certo de colher, no tempo certo, nós vamos colher. Não se canse. Não se canse. Não aposte as suas fichas no homem, aposte as suas fichas em Deus, porque Ele sabe o que faz e Ele não vai te desamparar. Como nós lemos lá no início, Ele não vai nos desamparar. O homem pode te desamparar. Você pode te desamparar você mesmo. Você pode se desiludir, se decepcionar com você mesmo, mas o Senhor, esse não te desampara. Esse não te deixa por nada nesse mundo. E todas as vezes que você erra, todas as vezes que você peca e você pede perdão, Ele está lá, de braços abertos para te receber. Ele está lá de braços abertos para me receber. Quão bom é esse nosso Deus, né? Quão bom é esse nosso Jesus. Quão bom é esse Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Que mesmo muitas vezes nós murmurando, nós nos entristecendo com as circunstâncias da vida, porque não sabemos viver a vida, não sabemos lidar com as nossas rochas. Mesmo assim, o Espírito Santo continua aqui, tentando nos acalmar, tentando nos fazer um carinho, chamando a atenção de Jesus. Jesus, Ele precisa disso, Ele precisa daquilo. Mesmo assim, todas as vezes que nós vamos orar, que nós vamos pedir perdão, eles nos perdoam. Eles estão de braços abertos para nos receber. O Senhor, nessa noite, quer que você saiba que Ele está de braços abertos para te receber. E que no meio dessas rochas, eu não sei quantas rochas você tem. Aquela árvore, ela tinha duas. Uma em cada lado. Talvez você tenha uma, talvez você tenha 4, 10, 20, 30. E eu não sei quais são as suas rochas. Mas eu sei de uma coisa. E eu tenho uma certeza, que o mesmo Deus que fez aquela árvore crescer, gerar frutos com gosto de vitória no meio daquelas rochas, da mesma forma, meu amado, da mesma forma Ele vai fazer comigo e com você. Vamos crescer, vamos gerar, vamos nos ajudar, vamos adubar um ao outro, sabe? Aquele dia que você tá triste, que você tá batido, mas o seu irmão está com um pouquinho mais de força de você. Esses tempos eu vi no Facebook
uma ilustração, um desenho, que tinha 2 bonequinhos que carregavam baterias nas costas. E um estava no vermelho, estava com um pontinho vermelho, com uma bateria de celular. E o outro estava com a bateria cheia, toda carregada. Aquele bonequinho com a bateria carregada entregava uma da sua carga para o seu irmão que não tinha nada. Que nessa noite nós venhamos aprender a dividir as nossas cargas de bateria. Se você está forte, se você está no seu dia bom, divida com seu irmão. Não estou falando de dinheiro, nem somente de alimento, mas eu estou falando de ânimo, de força, de coragem, de fé, de vida. De vida, saia rumo afora dividindo palavras de confiança, palavras de fé. Porque nós só vamos conseguir fazer isso, irmãos, quando nós estivermos com o nosso coração com fé, com confiança, quando nós estivermos com a nossa cura, quando nós estivermos com as nossas feridas curadas. Então, nessa noite, abre o teu coração. Deixa o Senhor entrar aí na tua casa. Eu sei que isso é apenas uma live, como eu havia dito no início, não tem um pastor aí com as mãos postas em você, não tem um irmão, mas assim, ó, Deus tá aí, Deus tá aqui. E é Ele que importa. É somente a presença dele que me importa, é somente a presença dele que te importa, porque somente Ele pode fazer alguma coisa. Não há homem que possa fazer. Então nessa noite, aproveita, sabe? Talvez você diga assim, mas como? Como que eu vou ter força de buscar, pastor? Eu estou depressivo, eu estou triste, anda acontecendo muita coisa errada comigo, os meus olhos já não brilham mais com brilho de alegria. Eu estou triste, eu não consigo ver a cura, eu não consigo ver a libertação da minha família, eu não consigo ver paz na minha família, eu não consigo ver amor na minha família. Talvez você esteja se perguntando isso. E eu não quero aqui chutar nada, adivinhar nada disso. Nada disso. Mas eu quero que você pense a qual rocha você está passando hoje. Qual rocha? A live passada eu havia falado dos gigantes de Davi, que era para você pensar qual gigante você estava passando no momento, a qual gigante você deveria derrubar com apenas uma funda e uma pedra. 5 pedrinhas derrubaram o gigante. Hoje eu te peço para você pensar nas suas rochas. Sabe? Talvez hoje Deus deu essa palavra de rocha, porque talvez o que te atrapalha hoje é algo de anos. Talvez uma enfermidade de anos, é um problema de anos, é um filho que está envolvido com drogas há anos, é uma família destruída há anos. Talvez a sua rocha é essa hoje. Então, nessa noite, coloca essa rocha aí na tua frente. Coloca ela aí. Olha bem para ela, porque muitas vezes nós não queremos entrar e bater de frente com os nossos problemas, porque nós temos medo. Nós não temos confiança total de bater de frente com os nossos problemas. Nós não confiamos totalmente em Deus para olhar para o nosso problema e dizer: eu nasço, cresço, frutifico em meio à rocha. E eu vou crescer, problema. Você querendo ou não, eu vou crescer, eu vou frutificar e eu vou pegar meu fruto nas minhas mãos. E com alegria eu vou glorificar o nome do Senhor. Então nessa noite eu te convido, meu amado. Eu não sei o que você está fazendo no seu lar, mas eu te peço, nessa noite, coloca a tua rocha na tua frente. Coloca a tua rocha na tua frente nessa noite. Que Deus abençoe ao Guilherme. Que Deus possa falar com você. Amém? Quem tá chegando no finalzinho, pode voltar na live depois, compartilhar, curtir, escutar, orar juntamente, tá? Que a presença de Deus será a mesma. Basta você abrir o seu coração nessa noite. Então, nessa noite, meu amado, eu te convido a pegar a sua rocha e colocar aí na tua frente. Coloca, tenha coragem. Talvez seja algo muito difícil, algo de anos que você não consegue tirar de dentro de você. Talvez seja uma ferida. Deus tem me falado muito, muito, muito sobre ferida. Feridas mal curadas no coração. Feridas da alma. Sentimentos de ódio de anos, que muitas vezes nós íamos a um culto, nós íamos numa igreja, num templo, e saímos com aquela ferida que parece que curou, mas não curou. Não curou porque nós não damos liberdade para que o Senhor derrame do seu óleo sobre a ferida e traga a cura.
Então o Senhor, ele tem me falado muito sobre feridas, palavras que foram te ditas, atitudes que foram te feitas de anos, fazem 10, 20, 30, eu não sei, mas anos que te fizeram algo, que te prejudicaram, e você até disse da boca para fora que perdoou. Até convive com pessoas que te machucaram. Até diz que ama pessoas que te machucaram. Mas no teu coração, se alguém tivesse a possibilidade, assim como Jesus, de entrar aí dentro e ver, a ferida ainda continua aí. Deixa o Senhor nessa noite entrar no teu coração. Deixa Ele curar essa ferida de ódio, de rancor que você tem. Deixa o Senhor entrar no teu peito nessa noite e derramar do óleo dele. Ele vai te curar e você vai ver que quando você for curado dessa ferida, algo muito grande, você vai se sentir leve. O seu coração vai sair aquele peso que você sente talvez todos os dias e você não sabe por que que é. E muitas vezes são essas feridas que estão te causando peso, que você carrega de anos. Peso de anos você carrega. O Senhor, ele fala muito forte comigo há tempos. Não foi só hoje nessa live, não. Há tempos o Senhor me fala de feridas, de anos. E talvez você pense que está curada e queira achar e se enganar que está curada, mas não está. Foram palavras, foram atitudes que machucou, que doeu, que marcou. E você não perdoou. Não perdoou e não está curada. Você não permitiu que o Senhor ele curasse. E talvez isso te impeça de chegar até a tua cura, talvez isso te impeça de chegar até a tua libertação, até a união, até a paz dentro da tua casa. Então nessa noite, deixa o Senhor te curar. Por total, sabe? Da liberdade. Porque Jesus ele está bem pertinho de voltar. Muito mais perto do que nós imaginamos. E se eu e você continuarmos com esses tabus, a qual muitas vezes, infelizmente, até a igreja mesmo criou, nós precisamos sim chorar, nós precisamos sim ir para um altar receber oração, nós precisamos sim ser fortalecidos, nós precisamos sim ser renovados. Então nessa noite, meu amado, eu te convido, coloca a tua rocha na tua frente, olha bem para ela e diz para ela, pode continuar aí. Pode ficar aí, porque é o caminho onde Deus quis que eu nascesse. E eu vou encontrar a luz. Eu vou chegar até o sol. E quando eu chegar até o sol, der os meus frutos com gosto de vitória, o bom pastor irá subir até o monte e irá tirar uma foto de mim. Bota a tua rocha aí na tua frente. Eu não sei se a tua rocha são as feridas, eu não sei se a tua rocha é uma enfermidade, se a tua rocha é uma dificuldade. Coloca a tua rocha na tua frente. Talvez a tua rocha seja uma depressão. Talvez a tua rocha seja um sentimento de raiva, de ódio, de dor, sabe? De angústia. Talvez a tua rocha seja ir para um quarto, se colocar no escuro, somente chorar, se cortar. Eu não sei qual a tua rocha. Eu não sei. Eu sei das minhas. Eu sei das minhas rochas. Eu sei qual rocha eu tenho que olhar hoje nessa noite e dizer para ela, sim, pode ficar aí. Eu não vou desviar o caminho. Eu não vou desviar o meu foco. Eu não vou desviar a minha atenção. Eu continuarei com a minha fé. Eu continuarei com os meus olhos postos em Deus. A rocha de Estevão era as pedras. Eram as pedras, era a humilhação que faziam, era a humilhação que o jogavam, eram as pedras que o atiravam. E ele olhou para aquelas pedras, ele olhou para aquelas rochas a qual ele estava no meio. E disse, eu continuarei com os meus olhos postos em Deus. E mais ainda, ele disse ao Senhor, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se alguém te machucando nessa noite, se alguém que te feriu, faça o mesmo que Estevão. Olhe nessa rocha e diga, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E com essa rocha eu vou crescer, com essa rocha eu vou frutificar. Que o Senhor nessa noite ele possa ter entrado e falado contigo na tua vida. E que isso, como todas as vezes que eu faço live e cultos, independente de ser uma live ou culto, que aconteça.
Que isso não seja só apenas 50 minutos, não sei quanto tempo faz, 40 minutos, meia hora, uma hora que você está olhando uma pastora falar. Uma filha de Deus. Como você. Sou sua irmã. Não sou melhor e nem pior que você. Sou como você. Que isso não seja apenas 50 minutos colocado fora, uma hora, meia hora colocado fora. Que isso mude a sua vida como vai mudar a minha. Que Deus ele entre realmente dentro do seu lar. Porque enquanto eu e você não deixarmos isso acontecer, nada vai melhorar. Nada vai acontecer. Você vai continuar desviando dos caminhos. Você vai continuar reclamando da vida. Eu vou continuar reclamando da vida. Eu vou continuar não sabendo viver a vida. Porque afinal, seguir a Cristo, nós temos que ter uma vida perfeita. Esses tabus que criaram com os filhos de Deus. Eu vou para a igreja porque afinal eu preciso de um milagre. Eu vou para a igreja porque eu preciso ter uma vida 100% boa. E depois que eu conhecer a Jesus, depois que eu me batizar e ir na igreja e orar e cantar e pregar, nossa, eu vou ter uma vida perfeita. Esquece, irmão. Esquece. Vida perfeita nós vamos ter quando nós aprendermos a viver. Viver com Cristo não nos anula dos problemas, não nos anula das dificuldades. A diferença que temos é que temos o melhor amigo do nosso lado. É que o nosso melhor amigo nos carrega no colo muitas vezes. É que o nosso melhor amigo enxuga nossas lágrimas enquanto choramos. Essa é a diferença. Você vai passar pelos problemas com seu melhor amigo. Que Deus abençoe a irmã Salete, a minha sogra, que o Senhor possa falar contigo nessa noite, amém? Essa é a diferença. Talvez você pense assim, poxa, mas é tanto problema, né? Acaba um, começa outro, acaba o outro, já começou outro. Eu não vou ter força, eu não vou resistir, eu não vou saber assimilar. Você não vai saber assimilar, mas o Senhor, o teu melhor amigo, Jesus, que está pertinho, que está te abraçando, muitas vezes está enxugando as tuas lágrimas, está te pegando no colo, Ele vai te instruir. Assim como instruiu aquela árvore a chegar até o sol. Assim como deu àquela árvore frutos com gosto de vitória. O Senhor nessa noite Ele te dá e me dá frutos com gosto de vitória. Amados, sejam fortes, sejam corajosos. Chorem, chorem. Gritem talvez num quarto falando com Deus. Gritem. Se atirem no chão, se atirem. Mas não desista. Não desista. O Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo. E como fez com Jó, Ele vai restituir a minha vida. Ele vai restituir a tua vida. Assim como fez com Jó. Porque nós somos como Jó. Talvez você perdeu tudo. Muitas vezes nós achamos que perdemos tudo. Se a gente entrar numa internet, ou se nós tivéssemos condições financeiras de viajar para a África, de viajar para esses lugares de tanta decadência, tanta fome, tanta miséria. Você ia chegar no seu lar, você ia chegar na sua casa e ver que você é rico. Que você não tenha problema nenhum. Porque essas pessoas, geralmente, elas ficam 2, 3 horas, às vezes, para chegar até o lugar do culto. Aí lá no culto, elas ficam entre 2, 3 horas adorando a Deus. Será que essas pessoas têm carro para ir até o culto? Será que tem ônibus, barco? Não, amados. Muitas vezes eles vão a pé. Eles criam calo, eles sangram os seus pés 2 horas, 3 horas para apenas chegar até o local da adoração. E no momento da adoração, eles ficam mais horas e horas. E muitas vezes eles não querem sair de lá. Porque lá é o lugar que eles se sentem bem. Lá é o lugar onde está o melhor amigo. Lá é onde o melhor amigo os abraça. Lá é onde o melhor amigo os pega no colo. E muitas vezes eu e você temos tudo e achamos que não temos nada. Agradecer é um dos principais. Vamos começar a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse arroz e feijão. Senhor, obrigado por essa casa simples, mas é uma casa que me cobre do vento, que me cobre da chuva.
Senhor, obrigada por todos os dias eu ter que levantar para mim trabalhar cedo. Afinal, eu tenho emprego. Obrigada, Jesus, pelo meu emprego. Obrigada, Jesus, pela minha mãe, pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus familiares. Obrigada, Jesus. Muitas vezes, amados, lá na África, as crianças desnutridas veem os seus pais morrer em cima do seu colo, muitas vezes. Apenas osso, pele e osso, sabe? Morrer de fome, morrendo de fome. E quem sabe muitos deles não morreram orando. Quem sabe muitos deles não morrendo pedindo a Deus, Senhor, protege meu filho, livra o meu filho de todo mal. E muitas vezes nós precisamos que o nosso irmão ou nós precisamos estar com uma enfermidade para poder orar. Porque afinal não é necessário orar, né? Nós temos abrigo, nós temos a comida, nós temos o emprego, não é necessário orar. Amados, vamos aprender a ser gratos com Deus. Chega de ser meninos espirituais. Chega de tomar leitinho. Tá na hora de nós começar a comer carne. Veio a luta, veio a batalha. Chega de ser meninos. Vamos começar a comer carne. Vamos começar a comer algo forte. Algo forte de Deus. Chega de tomar leitinho. Chega de ser meninos e meninas espirituais. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos cheios de problemas e nós queremos brigar com Deus. Ficar bravo com Deus. Eu não vou orar mais, eu não vou louvar mais, eu não vou pregar mais. Chega, olha tudo que eu faço. E mesmo assim eu continuo no meio da dificuldade, mesmo assim eu preciso depender de alguém. Chega de ser meninos espirituais. Vamos ser mulheres e homens de verdade. Vamos guerrear como verdadeiros soldados, como aquela árvore lutou para nascer no meio de duas rochas. Vamos nascer sim como mulheres e homens fortes no meio dos nossos problemas. Vamos sim. Pra quê, pastora Nathalie? Pra se aparecer? Pra mostrar pro outro que a gente é forte, que a gente é corajoso? Não. Pra você ser moldado, meu amado. Pra mim e pra você ser moldado. E quando o dia mal mesmo, porque o dia mal ainda não chegou, meu amado. Muitas vezes nós achamos que estamos de dia mal, o dia mal ainda não chegou. Quando esse dia mal chegar, você vai estar forjado. Você vai estar forjado, já vai ter passado por várias dificuldades. E isso vai ser apenas um detalhe para você. Então, amados, nessa noite, te posicione como um homem, como mulher de Deus. Vamos nos posicionar. Muitas pessoas lá fora precisam de mim e de você. Muitas pessoas estão no hospital, precisando da minha e da tua oração. E muitas vezes, talvez, porque não tem tempo, eu preciso fazer o culto, eu preciso cultuar, Cultuar também é orar pelo seu irmão. Cultuar também é ir no hospital fazer oração. Pastora, mas com esse negócio do coronavírus eu vou estar arriscando a minha vida. Amado, eu tô falando de mim, pastora Nathalie. A partir de hoje, eu prefiro arriscar a minha vida, porque se eu morrer, pra mim é lucro. Sabe, não podemos ter medo da morte. Se você tem a certeza de onde você vai, você não pode ter medo da morte. Se nós tivermos a certeza de onde nós estamos, se nós tivermos a certeza da nossa salvação, morte não é problema. Morte é lucro para nós. O que eu quero te dizer com isso é que você pode sim se arriscar. Paz do Senhor a Paula, a Gabi, que Deus abençoe vocês com essa palavra, amém? O que eu quero te dizer, meu amado, é que a partir de hoje, eu vou sim, se eu tiver que arriscar a minha vida, claro, tomando todos os cuidados, me protegendo, orar pelas pessoas que precisam de cura. Muitas pessoas morrem e vão para um caixão sem a cura, porque você não sai lá fora para dar as boas novas, dizer e bendizer o nome do Senhor. Porque eu e você nos ficamos debaixo do nosso quadrinho, da nossa casinha, afinal, nós temos que nos proteger, né? E as pessoas que precisam de cura lá fora. E as pessoas que precisam apenas, que talvez, isso já aconteceu comigo com o pastor Júnior, que apenas você chegue no leito de morte e diga assim: você se arrepende dos seus pecados? Nessa noite você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida? E depois a pessoa morrer.
Muitas pessoas. Ah, pastora, tá me dizendo então que se vocês forem orar, ou se nós formos orar no hospital, ou na casa de alguém que está enfermo, eu não estou falando de coronavírus, eu estou falando de enfermidades, ok? Se nós formos orar, então a pessoa não vai morrer. Se for propósito de Deus, a pessoa vai morrer sim. Não é eu e nem você que vamos tirar o propósito de Deus da vida de alguém, nem da nossa vida. As pessoas, se tiverem que morrer, vão morrer sim. A morte vai chegar sim. Só que há a diferença da salvação. Se você tem, se você sabe, você conhece, você já tem isso dentro de você. Você tem o remédio dentro de você. E é o remédio da eternidade, amados. O remédio para a eternidade. Por que eu e você vamos ficar dentro do nosso lar, fechadinho, cuidando somente de nós? Poxa, vamos dividir esse remédio? Há pessoas aí fora morrendo espiritualmente, não somente de doença, que precisam ouvir que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, é o único. Eles precisam ouvir apenas isso. Eles precisam de alguém que vá lá, eles precisam de mim, eles precisam de você. E muitas vezes nós achamos que cultuar é apenas ir a um culto, é apenas louvar, é apenas cantar, é apenas adorar e pregar. Não, amados. Adorar a Deus. Os frutos daquela árvore não eram somente louvores. Os frutos daquela árvore não eram somente pregação. Os frutos daquela árvore era sim levar a cura às pessoas. Era sim levar o alimento da carne, um alimento espiritual para aquelas pessoas. Era assim. Então nessa noite te posiciona como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de Deus. Vamos parar de tomar leitinho espiritual. Vamos começar a comer carne, coisa forte. Afinal, nós precisamos ser fortes, então vamos nos alimentar de coisas fortes. E eu te digo uma coisa, não te decepciona se por esses dias você tem estado triste. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando com você. Não te decepciona. Se você por alguns dias você tem andado triste, muitas vezes você nem sabe por quê, você tem andado angustiado, abatido, e às vezes nem é o problema que te incomoda, sabe? Mas você tá inquieto, você não tem mais aquela alegria dentro de você. Isso aconteceu comigo e eu assumo aqui. Podem alguém falar, pastora, falando isso não tem problema. Eu sou pastora, eu sou um ser humano, eu também tenho falhas, eu tenho erros, mas eu quero dizer pra você que acima de tudo, depois desses dias maus que eu passei, tristes, dias assim que era uma angústia. Eu não sabia se eram os problemas, eu não sei definir o que era, mas era uma angústia, sabe? Algum aperto. Eu me ergui. Hoje eu me ergui. Muito mais forte, com muita mais convicção, com muita mais certeza. E hoje eu entendi que o Senhor por esses dias estava me ensinando o que eu ia falar hoje para vocês. Isso da árvore eu vi hoje, amados. Eu vi hoje. E por esses dias que eu estava triste, o Senhor estava me ensinando, me moldando para que eu chegasse aqui e eu tivesse vivido o que eu ia pregar. O Senhor estava dizendo, filha, estava difícil os teus frutos nascer no meio da rocha. Por esses dias estava difícil. Mas você está aqui e depois, amado, que você sai daquela rocha, que a sua árvore apenas sai daquela rocha, do meio daquelas duas rochas, que ela encontra a luz do sol, que ela consegue ver um pouquinho, um pedacinho do sol. A esperança renasce, a fé é em dobro, a sua coragem, o seu ânimo é renovado. Então, se por esses dias você andava triste, você andava abatido, se erga nessa noite. Se erga nessa noite e te posicione com o Senhor. E não pare de adorar a Deus. Não pare em meio à dificuldade. Não pare em meio à alegria. O Senhor nessa noite, Ele te diz, não pare. O fruto tem sabor de mel. Só que é preciso ser perseverante. É preciso ser forte. E aqui, Deus abençoe a Fábio, que Deus te abençoe, Fábio, que o Senhor possa falar contigo nessa noite, que nessa noite você se erga como um verdadeiro adorador, que os problemas não venham te derrubar, que como eu, por esses dias que se passaram, andava triste, angustiada, e muitas vezes eu nem sabia por quê. Problemas todo mundo tem, mas eu não sabia o porquê daquela angústia. É para me entender que hoje eu estou pregando o que eu vivi.
Que hoje a minha fé foi renovada, foi dobrada, foi renascida, foi restituída. Hoje a tua fé renasce, redobra, se restitui. Não desista dos teus sonhos, meu amado. Não desista. Apenas tenha fé, tenha paciência, tenha convicção. Coloque a sua cara para bater. Eu não sei se todos que estão aí me assistindo conhecem a Jesus. Se você não conhece, procure conhecer. Eu tô aqui para te dizer que Ele é o nosso melhor amigo. Você quer acreditar em mim ou não, vai de você. Eu não tenho curso de teologia, sou pastora há muito pouco tempo, mas eu vivo a vida com Jesus. Sou perfeita? Não, eu tenho erro, eu tenho acerto, tem vezes que eu falho, tem vezes que eu acerto, tem dias que estou triste, tem dias que estou alegre. Mas acredite, Ele é o único caminho. Procure conhecer Jesus, Ele é o único caminho. Quantas pessoas têm sonhos de anos? Meu amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Quantas pessoas têm sonhos de anos? E já desistiram porque não vem acontecer, sabe? Não é palpável, você não vê nada acontecer, você não vê nada se ajustar, que aquilo vai dar certo. Jesus é o caminho. E eu quero te dizer que não adianta, pastora Nathalie, que eu já disse que eu não sou melhor do que você. Eu sou apenas uma pastora que cuido de pessoas. É um dom, mas eu não sou melhor do que você. Não adianta eu, outro pastor, um presbítero, não adianta. E orar por você. Se você não quiser conhecer a Jesus, se você não quiser ter um entendimento, conhecimento com Ele, uma vida com Ele, você não vai receber aquilo que você quer. Não vai. O poder de Deus, Ele é grande, Ele é imenso, Ele é gigante. Ele pode todas as coisas. Mas se você não abrir o seu coração, Ele não vai fazer. Então, nessa noite, amor, meu amado, se permita que o amor de Deus entre na tua vida. Que o amor de Deus, quantas pessoas com sonhos antigos têm guardados aqui no peito, muitas vezes lutam para ter e não conseguem, estão enterrando os seus sonhos. Estão enterrando por quê? Porque afinal nós queremos um sonho micro-ondas. Um sonho que eu bote no micro-ondas e em 2 minutos ele aconteça. Jesus não é um micro-ondas. Jesus, Ele é o cara que escreveu, Deus é o cara que escreveu, é o Pai, Deus Pai, que escreveu a tua história antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quais são as suas rochas. O seu sonho, no tempo certo, vai acontecer. Se você, como essa árvore, não perder a sua fé. Se você, como essa árvore, permanecer buscando a luz do sol. Se você, como essa árvore, não perder a fé, o sonho vai acontecer. Amados, entenda uma coisa nessa noite. Entrega a tua vida para Deus. Entrega a tua vida para Deus. Entrega. Ah, pastora, mas assim, ó. Você quer ver uma coisa? Antes de eu me tornar uma verdadeira cristã, de eu ter um verdadeiro encontro com Deus, porque às vezes a gente conhece a Jesus, a gente conhece a Deus, mas não tem um verdadeiro encontro com Ele. O pastor Júnior sempre fala isso. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, algo diferente acontece na nossa vida. Antes de eu seguir a Jesus, de eu conhecer a Jesus, de eu ser amiga de Jesus, eu pensava assim, eu não vou pra igreja, né? Afinal, eu bebo, não. E eu, né, não dá esses pecados aí, daí eu vou ter que entrar pra igreja, eu vou largar tudo, né? Eu vou ter que parar de ir nos meus bailes e não vai dar certo. Eu pensava assim. Talvez você diga, uma pastora falou isso numa live de um culto. Falo, sabe por quê? Porque é verdade. Era assim. Há anos atrás eu pensava assim. Antes de eu conhecer Jesus, de eu ter um verdadeiro encontro com Jesus, eu pensava assim. Não, igreja não é comigo. E é isso que a maioria das pessoas pensam. Eu bebo, eu fumo, eu faço coisa errada, eu não vou pra igreja, amados. É um processo com Deus. É um processo. Deus, Ele faz um processo nas nossas vidas. E você não chega na igreja num dia e aquilo é te tomado e aquilo é te tirado. Deus, Ele faz um processo com você. Ele faz um processo. E se na igreja existisse pessoas santas, não estariam mais aqui.
já estariam na glória. Então, lugar da igreja é sim lugar de pessoa pecadora. É sim lugar de pessoas que têm temor a Deus. Porque se você pensar isso, não vou porque eu peco, porque eu erro, você tem temor a Deus. Isso já é algo, uma sementinha plantada no teu coração de temor ao Pai. Então você tem temor a Ele, vá, amado, busque de Deus por esses dias. Busque de Deus. Busque de Deus. Sabe? Eu não tô dizendo ir vir à igreja sim, fazer evangelismo sim, tudo isso. Mas uma intimidade com Deus. Sabe? Uma intimidade de se levantar mais forte. Uma intimidade que não vai deixar você desistir dos teus sonhos. Uma intimidade que não vai te dar desânimo. Uma intimidade que vai fazer renascer das cinzas. Tudo aquilo que um dia foi morto irá renascer. Talvez nós não entendemos. Hoje eu estava pensando, olhando, estudando, orando. E eu pensei assim... Sabe por que muitas vezes a gente não tem as coisas que a gente quer? Vou dar um exemplo. Não é algo que eu queira, mas vamos supor. Sabe por que eu não tenho um avião? Vamos colocar um sonho bem assoberbado. Um avião. Porque Deus sabe que se Ele me desse um avião, eu não ia buscar muito a presença dEle. Eu ia querer andar no meu avião. Viajar no meu avião. Afinal, eu tenho um avião, né? Eu posso ir para onde eu quiser em questão de minutos. Eu posso, num dia eu posso ir para várias cidades, para vários estados. Eu posso sair do país. O Senhor, Ele sabe de tudo isso. Sabe por que Deus talvez não me dê R$1 milhão? Porque Ele pode. Ele pode fazer alguém vir aqui na minha casa, bater na minha porta e dizer, pastor, a pastora Nathalie, alguém que nem me conhece, saber o meu nome. E dizer, pastora Nathalie, eu tenho aqui uma maleta pra você. E eu pegar a pessoa e ir embora. E lá dentro daquela maleta ter R$1 milhão e talvez sejam os problemas que eu tenho resolver todos os meus problemas. Deus pode. Só que talvez Deus saiba que se eu tivesse R$1 milhão, esse seria o desvio da rocha. Eu não cresceria, eu não daria frutos com gosto de vitória. Com esse R$1 milhão eu ia me desviar das minhas rochas. Deus sabe. Talvez o que você está pedindo vai te tirar a atenção. Vai te tirar a atenção de Deus. Sabe? Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Porque é Ele que faz nos levantar todos os dias. É Ele que faz nos ter força todos os dias. É Ele que nos dá o alimento todos os dias. É Ele. Então, nessa noite, meu amado, eu quero te convidar a orar. E mais uma vez te pedir. Busque de Deus. Busque de Deus. Se você não é cristão, se você não conhece, busque de Deus. Busque saber de Deus. Se você um dia quiser vir aqui, a gente marcar, para mim e para o pastor Júnior, um dia que nós estivermos juntos, conversar, explicar algumas coisas. Se nós soubermos, nós vamos explicar. Se nós não soubermos, nós vamos ir atrás e tentar explicar. Mas busque de Deus. Se você está afastado do caminho de Deus, busque de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, desses dias que hoje eu entendi que eles estavam me ensinando, não significa que seja ontem, antes de ontem, esses dias, vou falar para vocês entenderem, tá? Hoje eu entendo que ele estava me ensinando a viver o que eu ia pregar hoje para vocês. Por isso que eu digo, como que você vai dar força se você está sem força? Como que você vai pregar sobre fé se você está sem fé? Deus nessa noite, Ele quer restituir, assim como fez com Jó. Ele quer restituir na minha vida e na tua vida tudo que você perdeu. 2 coisas Deus quer nessa noite fazer 3 coisas na minha vida e na tua vida. A primeira, o Senhor, Ele quer que a gente venha parar de tomar leitinho e comer coisa forte. O Senhor quer que nós venhamos parar de ser neném espiritualmente e ser homens e mulheres, verdadeiros soldados de Jesus. É isso que Ele quer. Outra coisa, o Senhor, Ele quer que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós venhamos crescer e frutificar. E o Senhor quer que nós venhamos ser fortes e corajosas. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ser fortes e corajosos. Amados, nessa noite, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus entrar na tua ferida.
Como eu já havia falado, há feridas, eu me arrisco a dizer que eu tenho a certeza, porque isso há meses Deus vem falado no meu coração. Toda vez que eu faço live, o Senhor, Ele me retorna isso. Então, sinal que alguém que está assistindo tem isso, entendeu? Quem é, não sei, Deus não me revelou e eu também não vou estar aqui inventando coisas para surpreender vocês, tá? Mas alguém que está assistindo live tem sim feridas de anos e acha que perdoou, que deixou Deus curar, sarar, e não tá. Foram palavras ditas que machucou muito de anos. Foram atitudes que machucou muito. E essas feridas estão com casca, apenas com casca. E apenas num estalar de dedos, numa palavra maldita, numa atitude mal feita, a casquinha daquela ferida é tirada novamente e a ferida volta a se abrir. Então, nessa noite, o Senhor, Ele quer curar essas feridas. Ele quer derramar desse óleo dele sobre essas feridas. Para que hoje você se levante como um homem, como uma mulher de Deus, como uma verdadeira árvore de frutos com gosto de vitória, com sabor de mel, que nasce e dá frutos com gosto de vitória no meio das rochas. E no dia que o bom pastor voltar, no dia que o bom pastor subir nesse monte a qual eu e você estamos, ele vai dar sim o trabalho de tirar a câmera do bolso e nos fotografar. Nessa noite, vamos orar. Vamos orar. Vamos estabelecer o reino de Deus sobre as nossas vidas. Vamos estabelecer o reino de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Vamos estabelecer o reino de Deus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa. Amém? Se você tem algum pedido de oração, coloca aí para nós algum pedido de oração que nós vamos estar orando. Nós vamos escrever num papel o seu pedido de oração, vamos colocar na caixinha de oração aqui da igreja, do templo. Vamos estar orando, buscando de Deus. Às vezes que nós fomos no monte, já tem alguns pedidos de vocês da outra live que eu vou escrever, vou colocar para levar no monte. Nós vamos estar indo, vou convidar o pastor Júnior para nós estarmos indo novamente no monte, né? Nos fortalecer, buscar pelos nossos irmãos, pela vida de vocês, tá? E assim nós vamos todos os dias viver dia após dia com o nosso melhor amigo chamado Jesus. Chamado Jesus. Esse não vai te deixar. Pode a tua mãe e teu pai, a palavra diz, te deixar. Mas Deus, Ele não te deixa. Ele sempre estará de braços abertos, te esperando. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Eu gostaria de pedir, se você tem um nome de alguém que você quer que nós venhamos levar no monte, coloca para nós o nome e o sobrenome, tá? Na live aí, que depois eu vou tá escrevendo pra gente levar no monte pra nós orar, tá? Além do seu, coloca o nome e o sobrenome da pessoa, tá bom? Um pedido. Se você tem meu WhatsApp aí, me chama no Messenger. Se você não quer colocar na live pra não se expor, me chama no Messenger, que é melhor, tá? Natália Rustiani lá no Facebook, ou o pastor Júnior, né? Rudimar Júnior. Nos chama lá no Messenger, coloca para nós o pedido de oração, o nome das pessoas. Nós vamos estar orando, vamos buscar, amados. Eu te digo uma coisa. Não adianta eu e o pastor orar, eu, pastor de madrugada, levantar, orar, ir pro monte no frio orar, e você continuar com a sua vida no mesmo jeito. Não adianta. Deus, Ele quer uma atitude sua. Ele quer um passo seu. Ele quer que você dê um passo para chegar até ter o fruto com sabor de mel. Nada vem assim por acaso, nada vem de mão beijada, como você diz, né? Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos nessa noite, vamos estar orando, buscando do Senhor. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que me acompanharam, né? Todos vocês que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa simples, eu não tenho muito, assim, eu só agradeço vocês, do fundo do meu coração, muito obrigada. Que Deus, Ele possa ter estabelecido hoje um reino no lar de vocês, que Ele tenha restituído a força de vocês, que Ele tenha restituído a fé de vocês nessa noite. É só o que eu peço, assim como Ele restituiu a minha,
Assim como eu precisava que Ele restituísse a minha, e Ele fez, e Ele é Deus e Ele fez. Aí talvez você pergunte assim, pastora Nathalie, então seus problemas sumiram? Não, os meus problemas não sumiram agora. Não, mas eu continuo fortalecida, eu continuo com a minha fé. Amém? Deus abençoe a irmã Tânia, a minha mãe, que Deus abençoe a sua vida, tá aí nos assistindo no trabalho. Que Deus possa te abençoar, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a Lidiane Medeiros, que está nos assistindo. Que o Senhor possa falar contigo nessa noite. Você que está chegando aí no final, volta a live depois, tá? Ora junto, mesmo Deus que teve por esses minutos aqui conosco vai estar aí com você. Então, nessa noite, amados, vamos renovar nossa fé. Vamos fortalecer nossa fé, vamos criar expectativa sim, vamos adorar a Deus sim, vamos orar sim, vamos buscar sim em meio à dificuldade. Amém? Eu vou estar orando por algumas pessoas que eu vi aqui nos comentários, tá? Depois as que não quiserem colocar aqui, me chama lá no Messenger, coloca o nome da pessoa e pelo que quer que nós venhamos orar, e assim vai ser feito, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. E nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar estrutura, que o Senhor venha nos fortalecer, porque hoje nós decidimos, Senhor, continuar vivendo em meio à rocha. Nós decidimos nessa noite, como aquela árvore, Senhor, crescer, gerar frutos de vitória no meio das nossas rochas. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei se a rocha dos meus irmãos é sobre a saúde, eu não sei se é uma dificuldade que eles estão passando, mas nesse momento eu te peço que o Senhor entre no lar deles, entre no coração deles, papai, e faça um renovo, restitua, assim como foi feito com Jó, naquela noite, naquele dia, faça na vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, pela vida da irmã Marcelete, pela saúde dela. Eu oro, Senhor, pela vida da minha mãe, pela saúde dela. Eu oro, Senhor, pelo pai do pastor Júnior, pela saúde, Pai. Que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha guiá-los por onde quer que eles venham andar. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a cura seja derramada sobre os teus filhos. Eu oro, Senhor, sobre a vida do irmão Dorival, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho. Eu oro, Senhor, pela irmã Salete, Senhor de Santa Maria, que Deus abençoe a vida dela, pelo irmão Toledo, por todos que assistiram essa live. Eu oro pela Paula, eu oro pela Raíssa, eu oro, Senhor, pela Ninha, eu oro pela Fábio, Pai, eu oro por todos, eu oro pelo esposo da Paula, que o Senhor venha instituir na vida dele os sonhos. Eu não sei pelo que esse homem tem passado, mas o Senhor sabe. Que o Senhor nessa noite entre no lar deles, entre na casa deles e faça a diferença. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite todas essas pessoas que estão assistindo essa live, não importa se neste momento ou depois as que irão abrir a live, que elas sejam curadas, que as feridas do passado, que as feridas que estão cicatrizadas, que elas venham cicatrizar com o teu óleo nessa noite, que não haja mais ferida sarada em falso, que haja ferida cicatrizada nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha restaurar as forças dos teus filhos, que o Senhor venha renovar a fé, assim como foi feito comigo nessa noite, Pai, e que se eles estão passando pelo dia mal, pelo dia de aflição, pelo dia de tristeza, que nessa noite seja restituído tudo aquilo que foi perdido, que seja restituído em dobro, assim como foi feito com Jó. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pelo pastor Júnior, pela minha vida, que o Senhor venha, Senhor, nos cuidar, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para sair aí rumo afora, Pai, orar pelas pessoas que necessitam, orar, Senhor, pelos endemoniados, orar pelas pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, que precisam de paz, que precisam conhecer o teu
renovo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha entrar nas nossas vidas por inteiro. Nós te damos liberdade nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nossos familiares, nós entregamos os nossos empregos nas tuas mãos. Que tudo que aconteça seja feita conforme a tua vontade. Nós cremos, Senhor, nós cremos no teu melhor. Que tudo seja feito conforme a tua vontade. Que nessa noite, Pai, o teu reino seja estabelecido por total nas nossas vidas. Senhor, nos cuida, nos guia, nos protege e nos livra de todo mal. Livra os nossos familiares, livra os nossos amigos, livra, Senhor, os membros dessa igreja, em nome de Jesus. Que nessa noite, Pai, todas as pessoas, assim como eu, que nós venhamos nos erguer como verdadeiros homens e mulheres, com força, com garra, que nós venhamos sim chorar, que nós venhamos sim nos entristecer com as circunstâncias da vida, mas que nós não venhamos desistir, que nós venhamos permanecer com a nossa fé intacta, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, dessa live. Eu não sei qual a rocha dos teus filhos. Eu não sei por qual rocha eles estão passando. Mas eu quero te dizer, Pai, eu não quero pedir para que nessa noite o Senhor venha tirar as rochas da vida deles. Eu não quero te pedir para que o Senhor venha tirar as rochas da minha vida. Eu quero te pedir para que o Senhor venha nos adubar no momento certo, para que o Senhor venha dar água no momento certo, para que o Senhor venha nos dar fé no momento certo, para que, como aquela árvore mesmo, em meio à rocha, nós venhamos sim chegar até a vitória, que nós venhamos sim dar frutos com gosto de sabor de mel. Amado, não dê qualquer fruto, dê frutos com sabor de mel. A vitória tem sabor de mel. Depois da dificuldade vem a bonança. Não sou eu que estou falando isso, é o nosso manual de vida quem diz. É a Bíblia, é o manual da nossa vida quem diz que pela manhã o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Se você crê, então eu te desejo uma boa noite, que Deus te abençoe a tua vida, uma boa semana, que o Senhor venha te cuidar, te proteger, te fortalecer, te dar fé, que nessa noite você tenha sentido a presença de Deus, que você tenha sentido Deus te dando força, como você vai numa academia e vai criando músculo. Que nessa noite você tenha sido fortalecido, tomado um fortificante espiritual na tua vida, assim como eu tomei, assim como o Senhor me deu. Que nessa noite você venha ser restaurado, você venha ser restituído. E que você venha desligar essa live e não venha esquecer de tudo que nós falamos aqui. Que você venha querer ter fome e sede de Deus. Que você queira viver. Que a partir de hoje, sim, você viva em meio às rochas. E eu ainda com os meus olhos carnais quero ver, quero prestigiar. Assim como eu quero que vocês prestigiem na minha vida os meus frutos com sabor de vitória. Os meus frutos com sabor de mel. E quando o grande dia chegar, quando o bom pastor vier até o monte orar, que ele venha tirar a sua câmera do bolso e tirar foto de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Muito obrigada por terem assistido a live. Se você gostou, acha que essa palavra, alguém da tua família, algum amigo, algum conhecido que precisa saber mais de Deus, que precisa sentir ali Jesus pertinho, que está com suas rochas e não está sabendo como lidar com as suas rochas da vida, compartilha com ele essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live ou até o próximo culto. Amém?